Black Lives Matter. Vidas negras importam? Esse é um assunto que tem trazido muita polêmica nos últimos dias e eu vou falar com você por que eu mudei a minha ótica e meu posicionamento em relação a essa sentença. Vem comigo aqui. A Bíblia sempre fala em prol daquele que é injustiçado, o órfão, a viúva, o encarcerado. Hebreus capítulo 13, versículo 3 é interessante. A Bíblia fala o seguinte: lembrai-vos dos encarcerados, lembrai-vos dos presos, como se vocês estivessem sendo presos. Fala mais, diz o seguinte: lembrai-vos daqueles que estão sendo maltratados, como se vocês estivessem sendo maltratados. Você consegue entender que o coração de Deus arde por justiça e ali Ele nos ensina como igreja a refletir essa voz de justiça. Eu oro para que você esteja acompanhando o meu raciocínio e entendendo que não existe uma diferenciação de quem é melhor e quem é pior. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero ratificar aqui é que Deus sempre levantou uma voz de igualdade para aqueles que sofriam. Os samaritanos, os refugiados, os perseguidos, os escravos, os encarcerados, os leprosos, os órfãos e as viúvas. Uma vez eu ouvi um pastor falando e eu achei muito interessante. É como se a gente estivesse fazendo uma mobilização, uma passeata, uma conscientização sobre o câncer de mama, para que as pessoas entendessem que a prevenção ajuda no câncer de mama. E aí viriam pessoas contra essa passeata e falam o seguinte: e sobre o câncer de próstata, vocês não vão falar? Vocês sabiam que existem pessoas que morrem de diabetes? Entende? Uma é mais grave que a outra? Não. A questão é que naquele momento o movimento está falando exatamente sobre um problema específico. Quando Mateus, no livro de Mateus, Jesus ele está pregando, ele fala sobre duas parábolas e eu quero terminar aqui. Ele fala sobre as 99 ovelhas, ele fala o seguinte: qual o pastor que veria aquela ovelha que se perdeu, ele não iria atrás daquela ovelha que se perdeu? Irmão, se liga, você que acha que todas as vidas importam, tenta entender o que eu quero dizer. Claro que todas as vidas importam, isso é óbvio, não existe separação. No entanto, nós como cristãos precisamos ter empatia sobre uma voz que está sofrendo historicamente e atualmente. Nós precisamos ouvir os nossos irmãos que estão gritando por todas as vidas negras importam. É isso que Jesus falava. Nós vamos atrás, o pastor, o bom pastor, ele vai atrás da ovelha que se perdeu. Você imagina se um irmão que estava ouvindo essa pregação de Jesus chegasse e falasse: ah, Jesus, e as 99 ovelhas, elas não têm valor para você? Você está entendendo onde eu quero chegar? É óbvio que as 99 ovelhas têm valor. É óbvio que aquele que não é órfão, aquele que não é o estrangeiro, aquele que não é negro, ele tem valor para Deus. Só que existe um grito que o Senhor ouve. E o Senhor tem sede e fome de justiça, como a Bíblia fala em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E nós como igreja precisamos reproduzir essa luta por justiça que responde o coração de Deus. E finalmente eu quero terminar dizendo o seguinte: nós precisamos ter empatia, que é a habilidade de colocar-nos no lugar do nosso irmão, que às vezes está numa diferente circunstância. Isso é compaixão, isso é gentileza, irmão. Martin Luther King ele falou o seguinte: infelizmente eu cheguei à triste conclusão de que a passividade e o silêncio dos brancos moderados é pior do que um membro da Ku Klux Klan. Ele está dizendo o seguinte, cara, que nós não podemos nos silenciar em prol de uma passividade e ignorar isso. Nós precisamos dar a voz a quem precisa ser ouvido. A igreja precisa ser um megafone, uma plataforma que vai entronizar a justiça para os negros, para os perseguidos, para os refugiados, para o órfão, para a viúva, para as crianças que precisam ser adotadas. Eu acho que isso representa uma parte da nossa população, dos nossos irmãos e irmãs que têm sofrido, mas isso pode ser ampliado para outro grupo de pessoas. Irmãos, eu acho que quando nós dizemos que todas as vidas importam, é como se a gente fosse aquele irmão que não desonrou ao pai e pediu a sua herança emancipadamente, ficou na casa do pai, fiel ao seu pai, e quando o filho pródigo volta, o seu irmão volta, ao invés dele se alegrar e fazer a festa junto com o seu pai, ele reclama em ciúme e inveja por que ele nunca foi homenageado, se ele sempre foi fiel e leal.
Você entende? Nós precisamos ouvir a voz dos nossos irmãos. Isso é empatia. Nós sabemos que o Senhor tem um ouvido especial e ama aqueles que têm sofrido. Queridos, eu oro para que você entenda que a igreja é a voz de Deus pela justiça. E se nós temos um grupo de pessoas que são nossos irmãos, clamando por justiça, que nós possamos ter empatia e nos unir a eles, até que a igualdade e a justiça do reino seja estabelecida. Que a gente não ignore, que a gente não passe uma borracha num problema que é tão presente, que a gente chore com quem está chorando. Que Deus te abençoe.